Olha, estamos a falar de sistema de gestão, mas permita-me definir um pouquinho o que é sistema de gestão para que algumas pessoas estão aí que não conhecem possam saber. Assim, em palavras resumidas, um sistema de gestão é a fusão, é a união de dois ou mais sistemas de gestão, né? Em uma única estrutura, ou seja, unir vários sistemas, um ou mais do que um, né? Em uma única estrutura que seja coesa, que seja centralizada. Ou seja, é um sistema que parte de vários outros sistemas, né, que é desenhado para conciliar múltiplos aspectos normativos, ou seja, o que tem numa norma e que tem na outra, conectar, juntar e formar um único sistema, para tornar de cada norma particular, ou seja, para tornar esses aspectos normativos para cada norma particular de maneira integrada, ou seja, conectar, integrar elas. Então, isso é o que nós estamos sempre a falar, SGI. Se nós falarmos SGI ou Sistema de Gestão Integrada, estamos a falar dessa união de dois ou mais sistemas de gestão em uma estrutura única, coesa, centralizada. Ou seja, as normas elas foram desenhadas e têm aspectos que são semelhantes um do outro. Então, a ideia foi fantástica quando se criou o Sistema de Gestão Integrada, e olharmos para aquilo que são semelhanças entre elas, né? Tornar numa única, e nós lá vamos ainda abordar muito aqui sobre isso, né? Pelo qual eu pergunto assim, Jacia, quais as normas normalmente compõem ou integram um sistema de gestão integrada? Fale para os nossos ouvintes, por favor. Perfeito. Jorge, e aí me permita completar o que você trouxe, porque vejam, pessoal, em 2015, a ISO, ela estabeleceu uma estrutura normativa que melhorou essa integração dos nossos sistemas, né? Uhum. Então, ela criou um anexo chamado Anexo SL, que nada mais é do que um esqueleto. E todas as suas normas que foram revisitadas, reeditadas a partir de 2015, trazem esse esqueleto. Então, isso que o Jorge falou é muito importante. Vamos imaginar que vocês queiram estruturar na empresa de vocês um sistema de gestão de qualidade, de meio ambiente e de saúde e segurança, né? Então, quando nós estamos falando, por exemplo, dos levantamentos de risco na qualidade, nós estamos olhando para o produto ou para o serviço que você executa. Quais são os riscos que existem e que podem fazer com que você não entregue o seu produto ou o seu serviço. O raciocínio é o mesmo para o meio ambiente, só que o olhar é ambiental. Então, eu estou falando de quais são os riscos que existem no meu processo que podem levar, por exemplo, a uma contaminação ambiental. E a gente não quer isso na empresa, né? E a mesma coisa na saúde e segurança, né? Então, eu estou olhando para os riscos que podem levar o trabalhador a se acidentar. Então, Exato. quando a gente percebe que esse esqueleto ele foi feito de uma maneira a nos proporcionar essa integração, o que muda um pouco é o nosso olhar, mas a estrutura é a mesma. Então, eu costumo dizer, os meus alunos sabem disso, eu falo isso muito. A partir de 2015, esse desafio de fazer sistema integrado, ele melhorou muito para a gente, porque hoje nós estamos lidando com normas de padrão mundial, porque as normas ISO, elas são normas de padrão internacional, né? São normas reconhecidas no mundo todo, que têm uma mesma estrutura. Então, quando o Jorge traz esse exemplo, explica um pouco desse conceito, é muito importante. E aí a gente entender que essa estrutura ela pode sim ser desenhada olhando para todas essas partes interessadas. Eu olho para o meu cliente, por quê? Porque eu estou falando de qualidade.
Eu Uhum. olho para o meio ambiente, para a comunidade, porque eu estou falando de meio ambiente. Eu olho para o trabalhador, porque eu estou falando de saúde e segurança. Então, acho que essa integração, né, Jorge? Isso foi uma das coisas que a gente primeiro conversou. Você lembra? Em uma das nossas conversas que a gente estava falando sobre qualidade, e aí o Jorge É, fez essa pergunta: mas por que que a gente já não implementa o sistema integrado, né? É exatamente isso. Por que não implementar o sistema já minimamente com esses três olhares, né? Se a gente está falando da mesma estrutura, né, Jorge? certo.